Boa noite. A alegria é muito grande juntos adorarmos ao Senhor, entoar louvores a Deus e meditar na sua palavra. Confiamos no Senhor porque o seu plano para as nações se cumprirá. Nós cantamos isso hoje. Alguns dos nossos cânticos falaram sobre a soberania e a confiança em Deus. Nós temos estudado o livro do profeta Isaías e temos lido nesta profecia como Deus, Ele é todo-poderoso e soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre as nações. E é muito interessante porque no meio dos estudos aqui em Isaías capítulo 14, nós temos observado no nosso mundo, a luta entre as nações. Recentemente, os irmãos têm acompanhado Israel e Irã. Há pouco tempo foi Israel e a faixa de Gaza ali. Temos também a Rússia e a Ucrânia, fora outras pequenas disputas de guerra que existem no nosso mundo. Muitas vezes não temos conhecimento, não são só essas guerras que estão acontecendo, outras guerras também ocorrem. E pode, talvez, para alguns, vir um certo medo. Por quê? Porque se fala de uma terceira guerra mundial, não é verdade? Nos noticiários, nas mídias, na internet, sempre tem alguém comentando, já inicia-se uma terceira guerra mundial. É possível? É possível. É possível que não também. Nós, na verdade, não sabemos de nada, mas o Senhor é quem controla todas as coisas. Então, essa é a nossa grande esperança e essa é a nossa grande força, saber que o Senhor, que controla as nações, é o mesmo Deus a quem nós cantamos hoje, para quem cantamos hoje. É o mesmo Deus que, ou mais tarde, ou amanhã de manhã, você vai orar, você vai ler a sua Bíblia. É o mesmo Deus que controla as nações de hoje, e é o mesmo Deus que controla as nossas vidas. Então, se você está na nova aliança com o Senhor Jesus Cristo, se você creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, fique tranquilo, porque o Senhor é por você. Apesar de você e eu sermos pecadores, o Senhor é por nós, cuida de nós, nos protege, é bondoso e é misericordioso. Por quê? Porque nós somos especiais? Não. Porque nós somos religiosos? Muito menos. Mas porque Jesus morreu numa cruz pelos nossos pecados. E a morte do Senhor Jesus Cristo firmou uma aliança entre Deus e nós. Quem tem esta fé no Senhor Jesus Cristo para a salvação, essa pessoa está dentro desta aliança, deste acordo, deste pacto com Deus, onde Deus se compromete em cuidar de nós. Quem não creu no Senhor Jesus Cristo e não entregou sua vida ao Senhor arrependido dos seus pecados, está fora desta aliança e fora deste pacto. Significa que essa pessoa tem todos os motivos para ser infeliz, estar em depressão e sofrer extremamente de pânico. Por quê? Porque não tem nenhuma segurança nesta terra. Não tem. Qual a sua segurança se você não tem Jesus como o Senhor da sua vida? Nenhuma. Você que não tem Jesus deve ter medo da guerra, deve ter medo da violência, deve ter medo dos problemas que circundam a sua vida. Por quê? Você não tem garantia de que Deus é por você. Ah, pastor, mas Deus é bondoso, é misericordioso, é maravilhoso. É verdade. Deus, ele é tão bondoso que ele derrama a graça dele até para aqueles que não creem nele. No entanto, não tem garantia de Deus fazer isso com você que não crê em Jesus. Deus pode ser gracioso, como não. Mas para aqueles que creram em Jesus, que tem o sangue de Jesus sobre você, você tem uma garantia. Essa garantia está na Bíblia Sagrada, as promessas do Senhor para você que, arrependido dos seus pecados, creu no Senhor. Nós estamos estudando lá em Isaías, capítulo 14. Hoje vamos começar o capítulo 15 e 16. Desde o capítulo 13 até o capítulo 23 de Isaías, nós temos oráculos proféticos contra as nações. Ou seja, são mensagens de Deus
através do profeta Isaías, para as nações daquela época. Quem está acompanhando o estudo no livro do profeta Isaías, nos domingos à noite, sabe que em vários outros textos foi falado sobre o Messias e o reino do Messias. Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 9 e Isaías capítulo 11. Nestes capítulos, nós temos a profecia de que o Messias vem e ele vai governar este mundo num reino de justiça. O Messias já veio, é o Senhor Jesus Cristo, mas ele veio como servo sofredor, lá de Isaías 53. Mas em breve ele voltará como aquele Messias, rei, guerreiro, que vai plantar aqui o governo de Deus efetivamente. As nações não vão mais guerrear, porque Deus estará dominando sobre todas as nações, lá de Jerusalém, lá do Monte Sião. Deus vai governar as nações, o Senhor Jesus Cristo vai governar as nações. Muitos das nações vão se converter ao Senhor Jesus Cristo e toda a terra vai servir ao Senhor. Esse é o plano de Deus na Bíblia Sagrada. Mas enquanto Jesus não volta, as nações estão em disputa, as nações estão guerreando. Nós estamos olhando aqui em Isaías, do 13 ao 23, o relato de Deus para essas nações. Aprendemos muito. Primeiro, aprendemos como Deus é. Então, a meditação, o tema principal dessas meditações é que nós confiamos no Senhor, porque o plano de Deus para as nações se cumprirá. Deus de Israel recolheu um remanescente fiel, os crentes daquela época em Israel. Deus os protegeu. Os que seguiram os reis idólatras de Judá, no caso Acás, esses morreram na guerra. Por quê? Porque não confiaram no Senhor. Nós observamos muitas lições nesses capítulos. Já estudamos os capítulos 13 e 14, que falaram da Babilônia, de como Deus vai destruir a Babilônia. Nesse período destas profecias, a Babilônia nem era um império ainda, era um império assírio. A Babilônia iria ser destruída, foi profetizado. E certamente essa profecia tem relação com a grande Babilônia também, como nós estudamos lá em Apocalipse, capítulo 17 e 18. Mas agora nós começamos a estudar o final do capítulo 14 e estamos estudando 3 oráculos. Um oráculo é uma sentença, uma profecia de Deus que é uma sentença contra uma nação. O primeiro oráculo que vimos desse próximo grupo foi o oráculo contra a Assíria. A Assíria era o império dominante na época, certo? Todas as nações próximas ali temiam a Assíria, que também ficava na Mesopotâmia. Era um império grande, e esse império estava chegando, e já estava chegando em Judá, estava perto de entrar em Jerusalém. O rei Ezequias orou, e então Deus impediu os assírios de entrarem em Jerusalém, e eles foram mortos. Aqui está a profecia, no capítulo 14, e a gente lê assim, revisando, Isaías 14, 24. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá. Como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei a Assíria na minha terra, e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel, e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Essa mão aqui é a mão de Deus estendida para punir as nações. E o verso 27, porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? E nós vimos nesse oráculo que Deus é soberano sobre as nações, inclusive sobre o império assírio. Não existe império mais poderoso do que o Senhor nosso Deus. Tudo o que vai acontecer já está determinado por Deus. Esse oráculo aqui, apresentado no capítulo 14, e o cumprimento desta profecia está lá em Isaías 37, como nós já lemos, e o império assírio foi destruído pela mão de Deus, não foi pelo exército
né, dos judeus ali em Jerusalém. Deus destruiu os exércitos de Senaqueribe e o império naquele momento. Com o poder do Senhor, eles voltaram humilhados para casa. Deus, ele controla as nações. Ele é soberano sobre as nações. Foi a primeira lição, primeira verdade que nós aprendemos destes oráculos. E se Deus é soberano sobre as nações e determinou tudo o que vai acontecer com as nações, você acha que ele não é competente, Deus, para controlar e determinar a sua vida e a minha vida? Não é? Se você creu no Senhor Jesus, você não deve ter medo. Você não deve viver assustado, ansioso, desesperado com os problemas da vida. Não. Isso aqui não é a ideia de uma confissão positiva, isso aqui também não é nada psicológico ou motivacional. Não. É a Bíblia. Se Deus derrubou o Império Assírio com o poder da palavra dele, e é o mesmo Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo, que é Deus também, Deus Filho, que morreu na cruz pelos nossos pecados, e nós temos essa aliança com Jesus, não porque nós queríamos ter, nós não queríamos, mas porque Jesus nos amou primeiro, e morreu na cruz pelos nossos pecados, e nos deu vida, estando nós mortos dos nossos delitos e pecados. Então essa aliança feita conosco nos garante que o Senhor é por nós. E aí você tem que refletir exatamente nisso. Mesmo que você cometa vários pecados, que comete, eu também, mesmo que você não seja aquele servo que deveria ser para o Senhor, né, que Deus quer um servo dedicado, uma serva aplicada, às vezes não somos, apesar das nossas displicências, pouca leitura da Bíblia, pouca vida de oração, não pregar o suficiente para os pecadores perdidos, não investir como deveríamos na obra missionária, eu estou falando nós, igreja, cada indivíduo aqui, né? Então, apesar de todos esses erros que cometemos, o Senhor é por nós. Isso se chama graça. Deus não barganha, Deus não diz, eu vou ser gracioso com você se você fizer tudo isso que eu estou dizendo. Não, Deus não barganha. Deus diz, eu sou gracioso com você, eu derramo a minha graça e as minhas bênçãos na sua vida, e eu só espero que você corresponda em fidelidade. Se não corresponder, vou continuar sendo gracioso com você. Mas, obviamente, tem o limite da medida, né? Se começar pecados terríveis e obstinados, aí vem o juízo de Deus contra os seus servos, como aconteceu com Jerusalém e com Samaria. Primeira lição foi esta: Deus é soberano sobre as nações no oráculo da Assíria. Depois nós vimos, domingo passado, um oráculo contra a Filístia. Os filisteus sempre foram inimigos antigos dos israelitas. E nós aprendemos nesse oráculo que Deus é o refúgio para o seu povo. E que até para os outros povos também, se eles crerem no Senhor, no caso dos filisteus. Olha do verso 28 ao verso 32, ainda revisando. No ano em que morreu o rei Acaz, foi pronunciada esta sentença: não te alegres tu, toda Filístia, por estar quebrada a vara que te feria, porque da estirpe da cobra sairá uma áspide, e o seu fruto será uma serpente voadora. Os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros. Mas farei morrer de fome a tua raiz, e serão destruídos os teus sobreviventes. Uiva, ó porta, grita, ó cidade, tu, ó Filístia toda, treme, porque do norte vem fumaça, e ninguém há que se afaste das fileiras. Que se responderá, pois, aos mensageiros dos gentios, que o Senhor fundou a Sião, e nela encontram refúgio os aflitos do seu povo. Esses mensageiros dos gentios, como nós observamos domingo passado, são os enviados da Filístia para falar com o futuro rei. Acaz morreu. Quem era o seu filho? O rei Ezequias. Vamos fazer um acordo. Os filisteus, eles estavam tentando promover uma coligação contra o Império Assírio. Eles entendiam, na mentalidade estratégica militar da época, quanto mais nações juntas, nós vamos conseguir vencer os assírios. Eles estão vindo. Quando nós lemos sobre esta fumaça, né, do norte vem a fumaça, ninguém há que afaste
se afaste das fileiras, essa fumaça são os exércitos assírios marchando, pisando na terra e a poeira subindo, e eles vindo velozes contra as nações ali ao redor de Israel, dentre elas os filisteus ali, que é o que hoje a gente conhece como a faixa de Gaza. A faixa de Gaza é um pouco menor, mas é basicamente a mesma coisa. Perceba então que o Senhor está dizendo, olha, não se alegre, porque a vara que te assolava está quebrada, falando da descendência de Davi, porque o rei Acais foi um rei idólatra, e por conta disso um rei fraco, e por conta disso sofreu o juízo de Deus. No entanto, Ezequias seria um rei mais forte, um rei temente ao Senhor, tanto que Ezequias orou, e Deus livrou Judá da dominação dos assírios, e acabou com o exército assírio ali, não só pela oração, é claro, mas já estava profetizado o que Deus ia fazer com os assírios. Mas aqui, então, os filisteus, eles tiveram uma bênção, Os pobres do povo de vocês eu vou proteger, Alguns de vocês a gente vai salvar. E o final, o verso 32, é muito interessante. O que é que vai dizer para esses mensageiros, os embaixadores da Filístia, querendo promover uma associação, entre crentes e não crentes? A resposta é, não nos associamos com aqueles que não temem a Deus. E essa resposta é dita nessas palavras, que o Senhor fundou a Sião, e nela encontram refúgio os aflitos do seu povo. Então, todo aquele que crê no Senhor e no seu ungido, o Messias, que é o Senhor Jesus, vai ter refúgio em Sião, onde está Jerusalém. A resposta de Deus é essa: eu protejo Jerusalém. Deus dizendo naquela época. E o Senhor realmente protegeu do império assírio. Entendemos que Deus é o refúgio para aqueles que creem nele. Outras nações que se convertiam ao Senhor também teriam o mesmo refúgio. A gente entende que isso aconteceu em outras partes do Antigo Testamento. Agora, hoje, nós vamos ver um outro oráculo. Um oráculo contra os moabitas. E esse oráculo é muito interessante porque, quando observamos Deus julgando as nações, acabamos pegando a imagem de um Deus muito irado, de um Deus severo, de um Deus duro, de um Deus que não tem misericórdia. Mas não é bem assim. Essas nações tiveram testemunho. Certamente, muitas dessas profecias chegaram a estas nações. Elas foram alertadas, mas desprezaram o testemunho do Senhor. E esta nação agora, que nós vamos observar, no capítulo 15 e 16, é a nação de Moabe, vizinha ali de Israel, no Antigo Testamento. E essa nação também foi muito alertada, no entanto, escolheu estar longe do Senhor, o Deus de Israel, mas o Senhor teve misericórdia. Nós vamos ver nesse texto que o Senhor até chora pelos moabitas, e Deus quer salvar alguns deles. Quando nós lemos Deus dando uma mensagem para essas nações, significa amor de Deus pelas almas perdidas. Deus está dizendo, olha, eu tenho esse juízo contra você. Então, por que você não se arrepende dos seus pecados? Lembra da mensagem de Jonas aos ninivitas? Foi muito semelhante. É claro que foi uma mensagem muito curta ali, uma frase basicamente, creio eu que a mensagem era maior e que o profeta só resumiu. Daqui a 40 dias, Nínive será subvertida, destruída. Penso eu que a mensagem era maior, mas ali ficou só essa expressão registrada no livro do profeta Jonas. Quando Deus mandou esta mensagem, era para que o povo se arrependesse. E foi o que aconteceu com os ninivitas. Parece que na antiguidade, muitas vezes, para que a pessoa atentasse para o poder de Deus, a salvação de Deus, tinha que vir uma mensagem mais dura para que provocasse o arrependimento, creio eu também pela ação do Espírito Santo, para que aquele povo viesse a servir ao Senhor. Assim foi com os ninivitas, e esses textos aqui, Deus mandando o profeta pregar, não só para Jerusalém, para Samaria, mas para todas estas nações, era visando algum tipo de conversão. Lembra, no Êxodo, foram 10 pragas que Moisés proferiu ali diante de Faraó, e o povo egípcio sofreu.
Mas lembre-se que no capítulo 12, 13 de Êxodo, eles já saindo do Egito, alguns egípcios acompanharam Israel. Por quê? Porque no meio daquelas pragas, que eram juízos de Deus contra o Egito, muitos creram no Deus de Israel e no seu Messias, o ungido, o Senhor Jesus Cristo. Então, da mesma forma aqui. E com Moabe, isso fica muito acentuado. Olha o que diz o capítulo 15, Isaías 15, verso 1. Sentença contra Moabe. Certamente, numa noite, foi assolada Ar de Moabe, e ela está destruída. Certamente, numa noite, foi assolada Kir de Moabe, e ela está destruída. Então, vimos o oráculo babilônico, falando da soberania de Deus. O oráculo da Filístia, falando do cuidado de Deus para com o seu povo. E agora, o oráculo para com os moabitas, e aqui fala da misericórdia de Deus para com as nações. Para quem não conhece a Escritura, ou talvez não tenha intimidade com Deus, acha que Deus é muito duro e muito severo. Mas, na verdade, não é assim. Pelo contrário, o Senhor é extremamente misericordioso e bondoso. Se as nações ainda existem, misericórdia e bondade de Deus. Não é o contrário. Como pode um Deus tão amoroso permitir que exista guerra lá entre Israel e o Irã, entre a Rússia e a Ucrânia, e entre outras nações do mundo? Quem faz a guerra é o ser humano. A responsabilidade da guerra é do ser humano, né? E os motivos da guerra não vamos tratar aqui e agora, até porque nossas informações são pífias, certo? Você acredita nas informações que você recebe? Elas não acredite. Eu não acredito em nenhuma. Né? Eu acho que daqui a 10, 20 anos a gente vai descobrir a verdade de muitas guerras que estão acontecendo hoje. Mas a gente não sabe de nada, penso eu. No entanto, o Senhor não é o culpado da guerra. O Senhor refreia a guerra. Era para ser pior. Já era para ter acontecido uma terceira guerra mundial. Já era para ter acontecido uma catástrofe maior. Se não aconteceu, é a bondade de Deus refreando a guerra, para que muitos ainda vivam, venham a crer no Senhor Jesus e sejam salvos. Assim a gente vê aqui neste oráculo contra Moabe. É interessante porque é um oráculo grande, são 2 capítulos, o 15 e o 16, dedicados a Moabe, que nem era uma nação tão expressiva naquela época. Né? A Assíria era muito maior, muito mais poderosa, poucos versículos. Os filisteus também, grandes inimigos de Israel, poucos versículos. Mas Moabe, ela foi bem prestigiada, 2 capítulos. Eu tentei o máximo descobrir por que Deus colocou tanta atenção em Moabe. E a gente vai ver se consegue entender por quê. Porque isso é significativo, é muito importante. São 2 capítulos para um oráculo. Outros oráculos eram poucos versículos. A Babilônia nós entendemos, porque 2 capítulos para a Babilônia, o 13 e o 14. Mas Moabe, por quê? Certamente o Senhor tem uma lição muito especial para nós no oráculo contra Moabe. A sentença de Deus contra Moabe foi a ruína, a destruição das cidades. Aqui no verso 1 ele fala de 2 cidades, Ar e Kir, né? Uma cidade mais distante da outra, tentando totalizar todo o território de Moabe, uma mais a norte, outra mais a leste. Olhe aí em Isaías 16, verso 13, nós lemos assim: esta é a palavra que o Senhor há muito pronunciou contra Moabe. Então, já falando do que nós estamos estudando hoje, Isaías 16, 13. Lembra que são os 2 capítulos, né? É o mesmo oráculo. E diz assim no verso 14: agora, porém, o Senhor fala e diz: dentro de 3 anos, tais como os de jornaleiros, será envilecida a glória de Moabe com toda a sua grande multidão, e o restante será pouco, pequeno e débil. Foi dado o prazo. 3 anos do momento em que Isaías proferiu esta mensagem. 3 anos, ano de jornaleiro, e a ideia, jornaleiro é o trabalhador, hoje seria o nome para assalariado. Então são 3 anos de um trabalhador que recebe o seu salário. Depois desses 3 anos,
Moabe será destruída. Não completamente, vai sobrar um pouquinho, ela será pouco, pequeno e débil. Moabe era uma nação robusta, não como a Assíria, mas era uma nação robusta, mas seria destruída. Qual a consequência disso? O pesar de Moabe, né? Os moabitas, obviamente, choraram, iriam sofrer. Isso é explicado no verso 2. Olha, Isaías 15, verso 2. Sobe-se ao templo, isso os moabitas, né? Sobe-se ao templo e a Dibom, aos altos, para chorar nos montes, Nebo e Medeba. Lamenta Moabe, todas as cabeças se tornam calvas e toda a barba é rapada. Cingem-se de panos de saco nas suas ruas, nos seus terraços, nas suas praças, andam todos uivando e choram abundantemente. Tanto Esbom como Eleale andam gritando, até Jazá se ouve a sua voz. Por isso, os armados de Moabe clamam, a sua alma treme dentro dele. Isso ainda não estava acontecendo. Isso ia acontecer depois de 3 anos dessa profecia, mas retrata o sofrimento, a morte, choro, né, por todos os lados. Quando ele fala das regiões geográficas, os montes, indicando que não vai ser só uma parte de Moabe, vai ser a totalidade de Moabe. A barba rapada, humilhação, pano de saco, também humilhação, pobreza, sofrimento, guerra, traçando um cenário terrível. E quando diz que eles gritam, uivam, é um choro terrível, choro abundante, é o choro da guerra. Creio que aqui ninguém passou por uma guerra, não sei se você já teve a experiência de ir para uma guerra, eu nunca tive, embora assista filme de guerra, né, mais histórico, documentário, mas nunca participei. Você acha muito legal ver o filme da guerra, né, a turma batalhando, mas porque não é com você, né, nem é comigo, por isso que a gente acha legal. Mas eu imagino que se um dia nós participarmos de uma guerra, tivermos que, os homens, acredito eu principalmente, armados para batalhar, e muitas vezes voltarmos traumatizados ou lesionados, machucados profundamente, física e psicologicamente, esses textos vão ter muito mais sentido para nós. Então, aqui a gente não capta totalmente o sentido desse texto. O povo da antiguidade passava muito por guerras. Acredito que eles entendiam mais. Muitos dos europeus que ouviram relatos de guerras dos seus parentes devem entender muito mais esse tipo de texto. Não só europeus, mas nações africanas, né, e outros povos que vivem muito ligados àquela questão da guerra. Graças a Deus que não passamos pela guerra, mas a gente tem que entender que esse aqui é um grande sofrimento. É um choro por todos os lados, todos gritando, uivando de choro pelo sofrimento que será. Qual o objetivo desse oráculo? Fazer o moabita se arrepender dos seus pecados. Fazer o moabita entender que só existe esperança no Senhor, Deus de Israel, e no seu Messias. Não tem outra alternativa. Não adianta fazer uma coligação para vencer os assírios. Não adianta. Só Deus tem o poder para livrar. Hoje é do mesmo jeito. Temos que ter esse entendimento. Só o Senhor é por nós. Olhe que, paralelo a esses versículos de Isaías 15, verso 2 a 4, vamos ler Isaías 16, verso 7 e 8. 16, 7 e 8 diz assim: temos ouvido... Não, verso 6 não, verso 7. Portanto, uivará Moabe, cada um por Moabe, gemereis profundamente, abatidos pelas pastas de uvas de Kir Aresete, porque os campos de Esbom estarão murchos, os senhores das nações talaram os melhores ramos da vinha de Sibma, que se estenderam até Jazé, e se perderam no deserto, sarmentos que se estenderam e passaram além do mar. Essas referências às pastas de uvas, né, e às vinhas, os ramos, se refere à destruição das lavouras, ou até o levar, né, as colheitas vão ser levadas como espólio pelos que estão promovendo a guerra, pelos assírios ali. Mais uma vez a expressão uivará Moabe. É um choro terrível, enorme, dos homens, mulheres e crianças mortos no meio da guerra. Esse é o pesar de Moabe, um choro terrível e intenso, uma completa humilhação.
Volte para o capítulo 15, e no meio de tudo isso, se você imaginava que o Senhor estava vibrando com a dor das nações, é o contrário. Deus também sofre por conta das nações que estão sofrendo, mas elas têm que sofrer se não se arrependerem dos seus pecados, porque elas escolheram o pecado. E se Deus salvar alguém não arrependido dos pecados, Deus está sendo injusto, não tem sentido, tem que ter arrependimento de pecados. Esse oráculo é para que Moabe se arrependa dos seus pecados, não só Moabe, mas Jerusalém também, né? E outras nações vizinhas, ao ouvir esta mensagem, tem que se arrepender, porque se vem tamanho sofrimento, é porque Deus está julgando aquela nação por conta dos seus pecados, de idolatria e de não glorificar o nome do Senhor. Olhe então como Deus sofre com o sofrimento das nações no verso 5, Isaías 15, verso 5. O meu coração clama por causa de Moabe, cujos fugitivos vão de Zoar, novilha de 3 anos, vão chorando pela subida de Luíte e no caminho de Oronaim levantam um grito de desespero, porque as águas de Ninrim desaparecem, seca-se o pasto, acaba-se a erva e já não há verdura alguma, pelo que o que pouparam, o que ganharam e depositaram, eles mesmos levam para além das torrentes dos salgueiros, porque o pranto rodeia os limites de Moabe, até Eglaim chega o seu clamor, e ainda até Bir-Elim o seu lamento, porque as águas de Dimon estão cheias de sangue, pois ainda acrescentarei a Dimon leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra os restantes da terra. Como é que você sabe que é Deus que está chorando aqui? O meu coração clama, chora, essa é a ideia. Como você sabe que é Deus? Porque na mesma sequência deste parágrafo, lá embaixo no verso 9 diz assim: porque as águas de Dimon, o rio, estão cheias de sangue. Você vê que vai ser muita morte. O rio cheio de sangue. E agora sim, pois ainda acrescentarei a Dimon. Quem é esse que acrescenta os leões que vão atacar os fugitivos? É Deus. O mesmo Deus que chorou lá em cima, ainda vai mandar leões para comer os que estão fugindo da guerra. Mas isso não significa que Deus se agrada no sentido de que Ele tem prazer nisso, mas é necessário. Alguém tem que julgar, e esse alguém é o Senhor nosso Deus, que é o juiz sobre todas as nações, que controla todas as nações, e cada uma vai receber na terra o juízo para com os seus pecados. Mas aqueles que se arrependem dos pecados e creem no Senhor Jesus Cristo, eles têm esta aliança com Deus e Deus os preserva e cuida deles. Então veja como Deus chora, né? Todos estão chorando por causa da guerra, vai ser terrível. Veja que mais uma vez a verdura some, não há comida, as economias deles se acabam, é um sofrimento terrível aqui, o rio cheio de sangue, e quando eles estão fugindo, Deus manda leões. Havia muitos leões naquela região, né? Leões na região de Israel também, e se você desse uma bobeira, o leão vinha e pegava você, né? Aqui a gente tinha no máximo uma onça, acho que aqui no Nordeste nem onça tem, né? Era um felino mais agressivo, nem onça a gente tinha aqui, onça mais na Amazônia, mas lá eram leões, e aí se não tivesse cuidado, o leão pegava. Deus não tem prazer no sofrimento das nações, Ele chora com o sofrimento das nações, mas ao mesmo tempo, esse Deus amoroso, Ele tem que julgar os pecadores, porque estão afrontando o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, e Deus, Ele tem que prezar pela sua própria glória. Esse mesmo texto se repete em Isaías 16, do 9 a 12. Não sei se você está percebendo, nós estamos lendo um grupo de versículos do capítulo 15 e um grupo de versículos do capítulo 16, que tratam do mesmo tema. Por quê? Porque isso é uma estrutura poética. É um tipo de poesia hebraica aqui, que a gente chama de paralelismo. Existem paralelos aqui, e veja como essa mensagem é importante, porque ele relata o mesmo sentido, como o choro de Deus aqui, e ele repete no capítulo 16.
Olha o capítulo 16, versículo 9. Isaías 16, verso 9. Pelo que prantearei com o pranto de Jazé, a vinha de Sibma regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Hesbom, ó Eleale, pois sobre os teus frutos de verão e sobre a tua vindima caiu já dos inimigos o eia, como de pisadores. E cada vez que é mencionado Hesbom, Eleale, Sibma, se refere a localidades de Moabe, indicando o todo daquela nação que será destruída e indicando o choro do Senhor, as lágrimas de Deus, metaforicamente aqui, é mais simbólico, mas que Deus está sofrendo por aquele povo. O que Deus quer é que o povo se arrependa e adore a Ele, mas esse povo extremamente rebelde, por sinal, inimigo de Israel de longa data, atrapalhou Israel até no percurso para ir para a terra de Canaã, e aqui esse povo está sofrendo. Acredito que muitas dessas nações, tanto dos assírios, tanto dos filisteus, tanto dos moabitas, isso aqui é uma crença, né? Eu imagino que foi assim, não tenho certeza, mas alguns creram. É possível que alguns tenham crido e tenham ficado ali adorando o Deus de Israel. Baseado em quê? Baseado no etíope eunuco. O etíope eunuco, ele lia a palavra do Senhor. Quem mostrou aquela palavra para ele? Quem deu o livro de Isaías para aquele etíope eunuco? Não sei. Ele conheceu, ele comprou e ele anualmente ia às festas em Jerusalém. Ele ia e ficava no pátio dos gentios. Ele nem era bem-vindo pelos judeus em Jerusalém. Mas foi no retorno, a gente conhece a história, Atos capítulo 8, que ele recebeu a explicação de quem era o servo sofredor lá em Isaías 53, e ele creu no Senhor Jesus Cristo, que é o Messias, é o servo sofredor. Assim como aconteceu com aquele etíope eunuco de Atos 8, é provável que muitos desses aqui tenham crido, não temos certeza, mas é muito provável, até pelo choro de Deus por aquela nação. Olhe ainda Isaías 16, continuando esse parágrafo aqui, vamos ler a partir do verso 10, lemos o 9, olha o 10. Fugiu a alegria e o regozijo do pomar, nas vinhas já não se canta, nem há júbilo algum, alegria nenhuma. Já não se pisarão as uvas nos lagares, eu fiz cessar o eia dos pisadores. Aqui o eia dos pisadores é meio que uma cantiga ou uma marcha que eles cantavam ali enquanto eles iam pisando, uvas, olivas, para fazer os produtos. E então no verso 11, pelo que por Moabe vibra como harpa o meu íntimo e o meu coração por Quirheres. Então Deus, ele tinha um profundo sentimento por essa nação. E o Senhor lamentava o sofrimento e a destruição desta nação, porque não se arrependeu dos seus pecados. Então, veja como o Senhor chora, derrama lágrimas, o coração de Deus vibra por Moabe, mas Moabe vai ser destruída, pelo menos boa parte dela, vai sobrar bem pouquinho. Por quê? Porque não deram glórias ao Deus de Israel. Irmãos, isso nos mostra, às vezes a gente tem uma imagem errada. Em que sentido? É como se na antiguidade só Israel cresce no Senhor. Não. Outras nações criam também. A gente claramente tem os ninivitas. Também antes, no período de Abraão, ali em Salém, como Melquisedeque. Então, certamente, a rainha de Sabá creu no Senhor, Jesus falou isso, e ela levou a mensagem de salvação no Messias para a terra dela. Então, outras nações também se converteram e adoravam o Deus de Israel. Por isso, esses textos nos indicam como era a obra missionária na velha aliança. Muitos se convertiam através desse tipo de pregação. Hoje não é tão diferente. Quando nós pregamos o evangelho para uma pessoa, nós falamos do amor de Jesus, é verdade. Falamos do sacrifício de Jesus, é verdade. Mas chega num ponto do evangelismo, quando você prega o evangelho para alguém, que você tem que dizer por que Jesus está te salvando. Por que Jesus está te salvando? A pessoa fica, eu vou ser salva de quê, afinal de contas? Da condenação do seu pecado. Então você tem que falar desse elemento também. Então aqui o Senhor, ele vibrava como uma harpa no seu íntimo, no seu coração por Moabe. E talvez alguns tenham sido salvos. O verso 12 ainda finaliza esse parágrafo.
ver-se-á como Moabe se cansa nos altos, como entra no santuário a orar e nada alcança. Não adianta, Moabe, procurar os seus deuses. Não adianta. Eles não vão resolver esse problema. Você está se cansando, é inútil. Você está indo no seu templo, ou em outro texto lemos a mesma ideia, você está procurando os seus deuses e eles não vão resolver, porque só existe um Deus, o Deus de Israel, Pai do Messias, o Senhor Jesus Cristo, e Ele controla todas as coisas. Tudo está nas mãos de Deus, no poder de Deus. Moabe poderia muito bem arrepender-se dos seus pecados. E então tem o pedido de abrigo de Moabe no capítulo 16, do verso 1 ao 3. O governo de Moabe aqui, parece que ele fugiu dos assírios e está tentando um refúgio em Judá. Olha o que diz Isaías 16, verso 1. Enviai cordeiros ao dominador da terra, desde Selá pelo deserto até o monte da filha de Sião, como pássaro espantado lançado fora do ninho, assim são as filhas de Moabe nos vales do Arnon, que dizem: dá conselhos, executa o juízo, e faze a tua sombra no pino do meio-dia, como à noite, esconde os desterrados e não descubras os fugitivos. Por isso que nós entendemos e acreditamos que um grupo creu, um grupo recebeu essa mensagem, arrependeu-se dos seus pecados e foi procurar refúgio aonde? Lá em Judá, em Sião, em Jerusalém, porque lá o Senhor protege. Lembra do que nós acabamos de ler, né, no verso 32 do capítulo 14, falando aqui aos filisteus: que se responderá, pois, aos mensageiros dos gentios, que o Senhor fundou a Sião, e nela encontram refúgio os aflitos do seu povo. Quando os moabitas entenderam a mensagem, alguns arrependeram-se dos seus pecados, vamos para Sião, porque lá Deus vai proteger. E protegeu mesmo, não é verdade? O Senhor não deixou os assírios invadirem Jerusalém e matou quase todo o exército assírio ali, depois da oração do rei Ezequias. Então perceba, né, houve um grupo, né, que pediu abrigo e foi para o Senhor. Normalmente, muitos estrangeiros iam morar em Jerusalém ou, né, no reino de Judá, depois que criam no Senhor, no Deus de Israel. Qual foi o motivo de Deus ter se irado tanto contra Moabe? E o motivo é revelado. Por que Deus, mesmo tendo afeto por esse povo, ter salvo alguns desse povo, por que Deus enviou destruição, muito choro, sangue, os leões e tudo? Isaías 16:6. Temos ouvido da soberba de Moabe, soberbo em extremo, da sua arrogância, do seu orgulho, do seu furor, a sua jactância é vã. O problema de Moabe foi a soberba. E o que significa soberba? A soberba, em essência, é você achar que você sabe mais do que Deus. Isso é soberbo. Você pode ser uma pessoa tranquila, você pode ser uma pessoa pacata, você nem levanta a voz, você é educado, você é civilizado, você é amigo de todo mundo. Mas se você acha que você sabe mais do que Deus e do que a Bíblia Sagrada, você é soberbo. Você é soberbo. Você está como Moabe e você vai ser destruído. Não porque Deus tem prazer, mas porque Deus é justo, o justo juiz. Soberba precede a ruína. Todo soberbo vai ser destruído. Entenda isso. O reino do norte foi destruído também pela sua soberba. O reino do sul, Jerusalém, foi levada cativa porque não confiou no Senhor. E essa é a condenação, essa é a essência do pecado. Você não quer depender de Deus, você não quer confiar em Deus. E onde é que Deus fala? Bíblia Sagrada. Você não quer confiar em Deus, você não quer se arrepender dos seus pecados, você quer viver do seu jeito, porque você acha que você sabe tudo, porque você não lê a Bíblia, porque você acha que você é muito inteligente. Esse é o problema. Quando uma pessoa não lê a Bíblia todo dia, ela está dizendo, não tenha dúvida disso, mesmo calada, ela está dizendo: eu não preciso de Deus.
É simples. Porque quando você precisa de alguma coisa, você vai atrás. Você corre, você se esforça, porque você precisa. Então, se você não lê sua Bíblia, não estuda a revelação de Deus, você está dizendo, eu não preciso de Deus. Eu consigo resolver as coisas da minha vida. Consegue? Aí você está sendo soberbo. Nessa atitude, você está sendo soberbo. Ou quando você não ora. Por que você não ora? Porque você acha que não precisa. Porque se você achasse que precisasse, você ia orar. Não é verdade? Ah, eu estou aqui sem emprego. O que é que eu vou fazer? Eu vou correr atrás do emprego. Porque se eu não tiver emprego, eu vou passar fome. Eu tenho que trabalhar. Não é assim que a gente pensa? Não é assim que funcionam as coisas? É assim. Então, por que você não ora? Porque você acha que não precisa. Você está dizendo, eu não preciso do relacionamento com Deus. Aí você só ora quando o negócio aperta, que não tem jeito, aí você vai procurar Deus. E Deus é tão misericordioso que te abençoa e responde e lhe ajuda. Mas aprenda, procure o Senhor em toda e qualquer circunstância, na alegria esteja com o Senhor festejando, adorando, alegrando, se alegrando e orando. E na dificuldade, da mesma forma, triste, chorando, lamentando e orando, todo o tempo. Problema de Moabe e de outras nações aqui da Escritura, dos tempos bíblicos, foi esse, soberba, soberbo em extremo, soberbo em extremo. Se nós nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus, não tenha dúvida, o Senhor é maravilhoso para nos abençoar, nos fortalecer, nos mostrar uma vida maravilhosa e abundante nesta terra e na vida futura. Mas você tem que crer crente em Jesus, você tem que crer no que a palavra do Senhor diz. Esse texto está aqui porque na época as nações tinham que aprender a não serem soberbas e a buscarem o Senhor. As nações de hoje também são soberbas, elas não querem saber de Deus. Os governantes não buscam o Senhor, até onde a gente sabe, né? Deus queira que eu esteja errado, mas ao que parece, muitos deles não estão buscando o Senhor. Não estão em oração, lendo a Bíblia. Ah, isso é só para os crentes, pastor. Não, isso é para todo ser humano do planeta. Porque se não está buscando o Senhor, é um soberbo, em extremo. E é por isso que se prega o evangelho às nações. Muitas nações hoje estão em guerra, passam fome, estão sofrendo por causa da sua soberba. Não tenha dúvida. Assim como foi com Moabe, que é um modelo. Assim como foi com Moabe, 2 capítulos dedicados a Moabe aqui. É exatamente para as nações daquela época aprenderem isso, as nações de hoje aprenderem essa verdade, e nós, crentes em Jesus, também. Não queira ser um soberbo. Se humilhe diante da poderosa mão do Senhor. No final do verso 6, a palavra jactância. A sua jactância é vã, é inútil. Jactância é uma das palavras hebraicas para a soberba que se refere a algo meio fictício e irreal. A sua arrogância é irreal, porque ela não funciona. Você não é o que você pensa que é Moabe. Você pensa que é uma coisa elevada demais e não é. E esse é o problema do ser humano. Nós achamos que somos demais, né? Ou achamos que somos de menos, né? Ou é de mais ou é de menos. Né? Nunca estamos satisfeitos com o Senhor nosso Deus. Vamos nos arrepender se sou soberbo, se não tenho buscado a Deus como deveria, se estou distante do Senhor, se me entreguei a certos pecados, se não tenho sido fiel como Deus quer. Se arrependa, o Senhor está pronto para perdoar. O Senhor não tem prazer em punir, assim como aconteceu aqui com Moabe. Deus chorou por Moabe, o coração dele vibrava por Moabe, mas foi necessário o juízo. Por quê? Soberba. Não cometamos o mesmo pecado. E então, o verso 4, Isaías 16, verso 4, nós acabamos de ler também, né, o capítulo 14, verso 32, lá lemos que Sião era o refúgio, né, dos pecadores arrependidos, a cidade de Jerusalém, mas aqui em Isaías 16, 4 traz a mesma ideia. Olha o que diz: habitem entre ti e os desterrados de Moabe, serve-lhes de esconderijo contra o destruidor.
Na estrutura poética dos dois capítulos, Isaías 15 e Isaías 16, esses dois versículos, Isaías 16, 4 e 5, são o centro. São a mensagem principal desse texto. São esses dois versículos. E a mensagem principal é a segurança no Senhor. Você que se arrependeu dos pecados e buscou o Senhor, você está seguro. Lê de novo. Isaías 16, verso 4. Habitem entre ti os desterrados de Moabe. Entre ti quem? Jerusalém. O profeta, Deus está falando pelo profeta, e o profeta está dizendo para Jerusalém: vão vir alguns de Moabe para cá, vamos aceitá-los, vão habitar conosco, porque Deus vai proteger a todos nós. Serve-lhes de esconderijo contra o destruidor. Quando o homem violento tiver fim, a destruição for desfeita e o opressor deixar a terra, quando é que isso vai acontecer? Quando é que o homem violento vai ter fim? Já teve fim esse homem violento? Deixou de existir? Ele ainda existe, né? Então isso não aconteceu ainda. Quando é que a destruição vai ser desfeita? Ou seja, vai acabar a destruição entre as nações? Ainda não acabou, ainda existe destruição. Quando é que o opressor vai deixar a terra, aquele que oprime os seres humanos oprimindo os seres humanos? Isso só vai acontecer na volta do Senhor Jesus Cristo. Olha o verso 5. Então, quando isso acabar, então, isso o quê? O homem violento, a destruição e o opressor. Isso vai acabar quando? Verso 5. Então, um trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará com fidelidade um que julgue, busque o juízo, e não tarde em fazer a justiça. Quem é esse um que julga, que busca o juízo, e não tarda em fazer a justiça? É o Senhor Jesus Cristo. Viu como eles ouviram a mensagem de salvação aqui? É o Senhor Jesus Cristo. Quando ele se assentar no trono, em Jerusalém, quando da volta de Jesus, que ele estabeleceu o reino de Deus na terra, não vai ter mais o homem violento, não vai ter mais a destruição, não vai ter mais o opressor, porque o Messias, o Senhor Jesus, ele vai estabelecer a paz na terra, definitivamente. Essa é a mensagem de salvação para os moabitas. É como se Isaías, na linguagem do povo da antiguidade e do Antigo Testamento, estivesse dizendo: moabitas, arrependam-se dos seus pecados. Aqueles que se arrependerem, venham para Sião, para Jerusalém. Sião é o monte, Jerusalém está em cima. Venham para Sião, para Jerusalém. Aqui tem refúgio para vocês, porque Deus vai proteger esta nação. Aqui no contexto da guerra da Assíria. E no futuro vai vir este homem que vai manter a justiça na terra, é o Senhor Jesus Cristo. Era assim que era pregada a mensagem de salvação na velha aliança. As nações entendiam isso. Talvez para nós seja um pouco diferente, mas era assim que era compreendido, e o Messias era pregado, e as nações, muitas vezes não na sua completude, como foi lá com Nínive, e Nínive foi capital do Império Assírio, lembra disso? Mas muitas das nações, muitas pessoas se arrependiam dos seus pecados e eram salvas, não só da guerra, mas também da condenação do inferno, pela fé no Senhor Jesus Cristo. Deus tem misericórdia das nações. Deus pune as nações, porque Ele é o justo juiz, mas Ele tem misericórdia, Ele recebe o pecador arrependido. Se você está arrependido do seu pecado, assim como foi com Moabe, pode ser com você também. Os tempos mudaram. Aqui está falando de uma nação inteira, mas os indivíduos que se arrependeram foram preservados, Deus os abençoou. Isso serve para hoje também. É a mesma mensagem, só que é no nosso contexto de hoje. Se você acha e entende que tem vivido numa vida soberba, uma vida arrogante, uma vida desprezando a pessoa de Deus, do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada e o caminho do Senhor, arrependa-se do seu pecado. Certamente o Senhor será segurança para você. Deus tem misericórdia das nações, certamente terá de você também. E se você é um crente em Jesus, mas que também tem sido soberbo, arrogante, talvez parecido com Moabe, arrependa-se do seu pecado.
Você foi salvo pelo sangue do Cordeiro, o sangue do Filho de Deus, que derramou este sangue na cruz do Calvário para te dar plena e poderosa salvação, na eternidade e nos dias de hoje. Nós somos extremamente abençoados, irmãos, nós que cremos no Senhor Jesus. Então, não viva uma vida medíocre, não viva. Use a vida que Deus lhe deu, as habilidades que Deus lhe deu, a inteligência ou força que Deus lhe deu, para a glória de Deus. Não desperdice a sua vida com as coisas aqui dessa terra, porque não compensa, não vale a pena. Trabalhe, estude, empreenda, se esforce, mas o Senhor sempre tem que estar em primeiro lugar na sua vida, na minha vida também. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe e confiemos cada vez mais no Senhor, porque Deus controla as nações. Obrigado, Senhor Deus, pela tua graça e misericórdia, pelo teu amor, porque o Senhor é maravilhoso e cuida de nós. Podemos perceber nesse texto, ó Pai, as tuas lágrimas, o teu pranto, a tua misericórdia pela nação de Moabe, e o Senhor não mudou, é do mesmo jeito para com todo pecador arrependido dos seus pecados. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos em fidelidade a Ti, que já nos resgatou, já nos salvou pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, seu Filho. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos de modo digno do Evangelho. Dai-nos força, sabedoria, para não nos tornarmos à semelhança das coisas deste mundo, mas mesmo vivendo no mundo, ajuda-nos a sermos diametralmente diferentes desse mundo, para que venhamos, ó Pai, a ser cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Ajuda, ó Pai, os teus servos, as tuas servas aqui, a terem esse compromisso, rejeitando toda soberba, todo orgulho extremo, todo pensamento que nos leve para longe de Ti. Ajuda-nos, ó Pai, nos arrependermos disso e a termos uma vida de santidade para com o Senhor, confiando em Ti, dependendo de Ti, lendo a Tua palavra, Te buscando em oração, pregando, ó Pai, o Teu Evangelho aos perdidos, exercitando a piedade e realizando a missão para o qual fomos chamados, glorificar o nome do Senhor. É o que eu te peço, ó Deus, por todos nós, e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe. Você tem agora um tempo para orar silenciosamente, um pouco mais. Você pode conversar com o Senhor, seu Deus, e assim estamos encerrando o nosso tempo de culto congregacional. Deus lhe abençoe, lhe dê uma boa semana e até breve.